Bom dia, bom dia. Deixa eu só centralizar vocês aqui. Tudo bem com todo mundo? Viram quantas gostosuras aqui? Já já a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu vou estar mostrando cada um ao final dessa live para vocês, tá? Essa vai ser uma live que eu acho que vai ser um pouquinho mais curta que o normal, porque a gente tem uma receita super fácil, apesar de ser super interessante. Então eu queria pedir agora, você que conhece alguém que tem interesse em assistir essa live, clica aqui nesse aviãozinho e passa a live para que a pessoa possa entrar e assistir, porque acho que vai ser VaptVupt e a gente vai ter tempo para perguntas e para respostas e vai ser muito bacana. Tem bastante gente entrando, né, aqui agora. Queria lembrar você que está aqui pela primeira vez, a gente sempre tem lives às terças e quintas-feiras, ao meio-dia, sempre ao meio-dia. Ok? Tá vendo? Muita gente entrou agora. Vou só mostrar um pouquinho para vocês, ó, do que a gente vai ter hoje. Eu vou estar mais no final da live mostrando e falando de cada um desses para vocês, tá? São formas de utilizar o açúcar de lavanda, a receita que eu vou passar hoje para vocês. Então, e falei também aqui no início, as pessoas que entraram agora depois, clica no aviãozinho e passa essa live para alguém que você sabe que tem interesse, porque eu acho que vai ser uma live mais curta que o normal, a não ser que vocês tenham muitas dúvidas para mim. Então, as nossas lives são sempre terças e quintas, dá-se aqui horário, meio-dia. O que é a live de terça? A live de terça-feira é uma live que eu estou aqui à disposição de vocês, perguntas e respostas, vai ter uma caixinha durante o fim de semana, a Bel, obrigada, Bel, no Stories, e vocês podem deixar suas perguntas, a minha equipe vai fazer essa compilação e eu trago na terça-feira as perguntas que vocês deixaram nos Stories para estar respondendo, ok? E também, esqueceu a pergunta, não colocou no fim de semana, passou o tempo da caixinha, vem live terça-feira, traz sua pergunta terça-feira e eu tô aqui. Perguntas de quê, Dácia? Qualquer pergunta de confeitaria que você tenha, perguntas de negócios, teve uma ideia que talvez você queira colocar no seu cardápio, alguma dúvida, tá tendo alguma dificuldade no seu negócio de confeitaria, tá? Traz e com a minha experiência eu vou tentar te ajudar, tá certo? O que mais? Vamos lá, o que é que a gente vai estar fazendo hoje nessa live? Okay? A gente vai estar falando um pouco sobre saborização. Na live passada eu tive algumas perguntas, né? Eu falei um pouco para vocês de óleos essenciais, já usei aqui o óleo essencial quando eu mostrei na Masterclass que eu dei para vocês. Lá quando eu lancei a primeira turma do curso, eu ensinei a fazer o meu ganache de rosas que eu utilizo nas minhas macarrão de rosas. E eu falei um pouco de como eu utilizo os óleos essenciais, tá? Nas minhas receitas. Dei alguns contatos aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também, para que vocês pudessem entrar em contatos. E eu tive algumas perguntas terça-feira passada sobre essa questão de uso ou não de óleos essenciais. E aí me veio a ideia da gente fazer uma live e conversar um pouco sobre essa questão de saborização na confeitaria, não é? Então hoje a gente vai estar conversando sobre isso, sobre saborização. Eu estou olhando ali no meu computador quais são os tópicos que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Porque eu sei que a gente vai estar conversando. Eu vou estar ensinando para você uma receita. Qual que é a receita de hoje? Isso aqui, ó. Ó, um açúcar de lavanda que eu utilizei, vou mostrar de novo que tem gente que chegou agora, tá? Para várias coisas que você pode facilmente estar utilizando, agregar valor, novos sabores no teu negócio de confeitaria. Eu vou estar mostrando cada um desses aqui no final, certo? E mais ideias que eu vou te dar. Então a gente vai falar um pouco sobre saborização, a gente vai fazer receita. Eu vou te dar 8 opções de como você pode utilizar esse açúcar de lavanda, não é? Porque não é só receita, não adianta eu vir aqui sentar com vocês e estar te mostrando receitas e depois você, adorei a ideia, maravilhoso, mas o que eu faço com isso agora? Ou às vezes, é um açúcar, vou utilizar dessa forma, e às vezes está perdendo a oportunidade de, né, multiplicar aquela ideia, de uma receita, de uma ideia, você extrair vários produtos. Lembra que eu venho falando sempre isso aqui? Simplificar a tua vida na tua produção, simplificar a tua vida no teu negócio de confeitaria, e poder trabalhar de uma forma muito mais eficiente, criativamente, dando opções para o seu cliente, mas eficiente na tua produção, tá bom? Então, além da receita, eu vou estar te passando 8 formas de como você pode estar utilizando esse açúcar de lavanda em produtos de confeitaria, para que você possa, depois dessa live, experimentar, pensar, testar, criar e já começar a comercializar, se for assim. Quem sabe, às vezes, é de uma live como essa também que surge ideia para outros produtos, não é?
E aí no final eu vou mostrar para você cada um desses que eu fiz, tá? Como que eu utilizei. A gente tem aqui só um deles, que são os palmiers que eu amo, tá? Esse aqui que já no final eu vou falar para vocês o que é que a gente tem aqui dentro, tá? E como que você poderia estar, com que produto que você poderia estar comercializando, certo? Então é isso. E no final, claro, perguntas e respostas para vocês, tá bom? Antes de eu começar o conteúdo, deixa eu só dar uma olhada aqui nas mensagens, porque aí acho que hoje eu vou deixar essas mensagens de vocês abertas, viu? Deixa eu ver. Se começar a incomodar muito, quer dizer, eu perco um pouco o foco. Quando eu vejo que tem gente, eu fico querendo ler o que vocês colocam. Bom dia, Márcia. Oi, Bel, obrigada. Raquel. A Alzira, que tá sempre por aqui. Muito bom. Boa tarde, Alzira. É boa tarde, né, pra vocês aqui. Pra mim ainda é 11 da manhã, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, eu tô em Michigan, nos Estados Unidos, onde eu moro. Vai fazer 2 anos agora em março já. Depois de uma jornada de 8 anos no Brasil, eu voltei para os Estados Unidos, ok? É isso, gente. Vamos lá. Então, Dárcia, deixa eu só colocar vocês mais centralizados aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas. Eu vou mover esses... Olha só as lavandas. Mostrei no Stories, vocês viram no Stories? Eu colhendo as lavandas hoje pela manhã, né? Eu tenho no meu quintal aqui. Mas vocês... Eu vou dar... Você encontra online no Brasil, tá? Pra poder comprar. Eu vou colocar no canal do Telegram. Vou dar uma procurada e vou colocar um link pra vocês, tá bom? Que vocês possam clicar e saber exatamente onde comprar, tá bom? Essa lavanda. Deixa eu só... Já tá me distraindo, gente. Eu vou fechar aqui os comentários e eu volto no final, tá bom? Vamos lá. Vou só retirar aqui, ó, essa tábua cheia de gostosuras que eu vou estar mostrando pra vocês. Ups, caiu um. Olha, sou apaixonado por isso. Mas vou já estar mostrando para vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre saborização, né? E as perguntas de vocês. Eu posso utilizar, uma das perguntas que eu respondi na terça-feira, Darcy, eu posso estar utilizando o óleo essencial para saborizar uma massa de um bolo, ou uma cobertura, um ganache, um recheio que eu tenho? E aí eu respondi essa pergunta. A live de terça, você sabe que todas as nossas lives ficam gravadas, não é? E normalmente volta pro feed. A live de terça a gente não conseguiu voltar a tempo no feed, mas está no IGTV, tá? Então quando você abrir o meu o Instagram aqui da Dárcia Nunes, da marca Dárcia Nunes, você tem, né, tem o feed e tem aquela televisãozinha assim. Se você clicar lá, estão todos os vídeos. Tem lá a do IGTV, tá até sem capa. Eu tô com, né, tava com a minha roupa de malhar laranja. A referência é essa, Dárcia de uma roupa laranja, que vocês vão encontrar a live de segunda-feira lá no IGTV pra vocês assistirem, tá? Foi uma live bem bacana, de bastante perguntas interessantes. Tanto o pessoal colocou no fim de semana, quanto as pessoas que trouxeram pra live. Então me perguntaram isso, eu respondi na live, falei um pouco, né, sobre a importância de que é possível sim utilizar os óleos essenciais no recheio e mesmo numa massa de bolo, né? Falei um pouco de como você poderia fazer isso, do que se deve observar. E aí eu quis trazer aqui pra vocês algumas das coisas, por exemplo, que eu tenho, tá? E que eu utilizo. O que é que a gente... Deixa eu colocar aqui. Né? O que é que a gente pode estar utilizando na confeitaria para estar saborizando? Né? Uma coisa muito comum que as pessoas utilizam muito são as pastas saborizantes. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma pasta de pistache, tá? Daqui da Califórnia, pura, pistache puro. Tá até com o lacre ainda, está aberta. Que eu utilizei quando eu dei a aula de macarrons, quando eu gravei a aula de macarrons para o curso Nova Confeitaria 3x4, que a segunda turma dos alunos vão estar aprendendo, esse é o nosso segundo produto, então vocês vão começar a aprender a semana que vem, tá? As macarrons, e eu fiz uma macarrão de pistache. Então as pastas saborizantes é uma forma em que você normalmente está adicionando algum creme, algum recheio, para que aquele creme e aquele recheio adquiram o sabor da tua pasta saborizante, que nada mais é que um produto super concentrado, né, daquele sabor que você está buscando, tá bom? É uma opção. Aqui tem um óleo essencial, não é? Que eu já falei um pouco para vocês, em que os óleos essenciais são super concentrados. É sempre importante, quando você estiver buscando um óleo essencial, que você consulte o fabricante para saber se ele pode ser consumido. Os óleos essenciais que são puros,
né? Eles podem ser consumidos, mas você precisa ter certeza que aquela planta, que aquilo que você está querendo consumir é algo que é benéfico para o corpo, tá bom? Mas entra sempre em contato, tá? O que eu passei para vocês e os sabores que eu utilizo, eu sei que é porque eu já tenho essa informação. Então, eles são super concentrados, é sempre muito importante que você comece com uma quantidade muito pequena. Quando eu falo muito pequena, é muito pequena. Se você pegar, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um teste. Você tem um brigadeiro branco ou um ganache de chocolate branco e você quer testar o teu óleo de lavanda. Ou você quer testar o teu óleo de menta. Coloca a ponta de um palito de dente naquele óleo e mistura em meio copo, por exemplo, do teu brigadeiro branco. É essa quantidade tão pouca que eu tô te falando. E aí depois que você chegou, que você experimentou, você falou, olha, acho que é uma combinação boa, tal, você vai começar a fazer os testes com a quantidade final da sua receita. Começa com gotas, tá? Vai aumentando aos poucos, 2, 3 gotas, mexe, experimenta um pouco. Às vezes é o suficiente, dependendo da concentração e, claro, do tipo, né? Por exemplo, menta é algo que é muito agressivo, é muito forte, não é isso? A camomila, se você tivesse camomila, alguma coisa, é uma coisa mais suave, que você talvez precise um pouco mais de gotas. Então, não existe uma quantidade única para qualquer tipo de óleo essencial. Vai depender da fragrância, do sabor que você está utilizando, né? Com o que você está mesclando, porque um chocolate ao leite, por exemplo, já tem uma certa nuance que o chocolate branco não tem. Então, no chocolate branco você provavelmente vai precisar de menos, se for isso na tua receita, do que, por exemplo, se for uma receita com chocolate ao leite, que você vai precisar de mais. Então, precisa fazer teste, tá, gente? Precisa fazer teste. Adaptar a tua realidade, adaptar a tua receita. Mas você pode se beneficiar muito, sim, do uso de óleos essenciais. Lembrando só sempre de fazer aquela reflexão, né, que eu falei um pouco na terça-feira, tá? A reflexão do que é realmente benéfico para você o uso desse óleo essencial. Faz sentido, porque é um produto caro, né? Vai realmente agregar valor. Por exemplo, eu tenho a lavanda seca aqui, tenho fácil acesso. Vocês podem comprar a lavanda seca, eu vou colocar o link no Telegram. Sei que tem online no Brasil para comprar, você compra a lavanda para chá, né? A flor da lavanda para fazer o chá. Mas eu vou procurar online, vou colocar o link para facilitar a vida de vocês. Vai estar lá no canal Telegram. Se você não faz parte do meu canal Telegram, basta clicar aqui no link da bio, aqui no Instagram, tem um linkzinho azul, tá? E aí tem uma chamadinha, eu quero fazer parte do canal Telegram da Dacia, você precisa ter o aplicativo no seu celular. E eu tô sempre que posso colocando conteúdo lá diferenciado para vocês, tá bom? Links e coisas que eu falo aqui na live para poder facilitar a vida de vocês. Então sempre fazer reflexão. Por exemplo, eu tenho seco, né? O limão siciliano, o capim santo, né? O capim santo ou capim-limão, os lugares chamam de capim-limão. Se você tiver fácil acesso, em que você tem, né, o caule para poder utilizar, por que está utilizando um óleo essencial, certo? A mesma coisa de limão. As frutas cítricas que a gente tem acesso tão facilmente no Brasil, que naquela casquinha do limão e da laranja, principalmente a laranja Bahia, tá cheio de óleo ali em si só, em que você vai ter um frescor muito maior na sua receita por estar utilizando o produto fresco, tá? Então não é porque existe um óleo essencial de alguma coisa que necessariamente aquela é a tua melhor escolha para saborizar a tua criação na confeitaria. Faz sempre essa reflexão se você realmente vai se beneficiar. Por exemplo, a menta. A menta é alguma coisa que é forte, você tem fácil acesso no Brasil? Tem. Mas você vai ter que remover cada folha. Talvez fique muito amarga para atingir um certo sabor que você quer, intensidade de sabor que você queira. Certo? Tem que fazer o teste, vai depender muito da receita que você está utilizando. E às vezes é benéfico utilizar o óleo essencial de menta, sim, ou do peppermint, né? Para que você tenha, por exemplo, com chocolate 70%, aquela explosão de menta na boca. Certo? Então sempre fazer essa reflexão. Não é porque existe óleo essencial, eu tenho óleo essencial em casa de limão, vou usar óleo de limão. Você tem limão fresco? Raspa a casca bem fininha, utiliza isso, você vai ter um frescor muito maior. Não precisa estar investindo num produto tão caro, tá? Então sempre fazer essa reflexão. E aí a gente tem outras coisas que a gente pode utilizar para saborizar na confeitaria. Folhas secas comestíveis, né? De árvores comestíveis. Aqui eu tenho folha do limão kefir. Eu uso muito esse daqui para poder fazer, quando eu vou fazer um curd, por exemplo, se eu quiser fazer um curd de limão, que é um creme de limão e gemas e ovos e açúcar para você utilizar quase como uma geleia, tá? Eu coloco um pouquinho da folha para dar aquele outro nuance de sabor, além do limão em si, tá? Utilizo também para fazer alguns curds, mas aí na comida salgada aqui para minha família. Aqui eu tenho que vocês têm facilmente aí no Brasil, principalmente em algumas regiões, aqui eu não tenho, então eu compro seco, que é o capim-limão. Tá?
mesma coisa. Claro que cada um desses tem uma forma diferente de usar. Talvez a gente pense numa outra live futura, ou talvez uma masterclass em que eu possa estar trazendo para vocês justamente como que você utilizaria se fosse uma pasta, se fosse uma pasta saborizante, se fosse folhas, né? Esse aqui é muito interessante, tá? Que é... Aqui chama Butterfly Pea Flower. Então, as meninas que estão me assistindo estão aqui nos Estados Unidos, tá? A Butterfly Pea Flower você encontra para comprar em casas de chá, encontra para comprar online também, tá bom? No Brasil é chamado de feijão borboleta. Eu acho que é a flor do feijão borboleta, ó. Aqui já é muito mais para acrescentar cor, né? Do que sabor. O sabor dela você praticamente não vai sentir, tá? Mas são algumas opções. E claro que a gente tem a nossa lavanda, que é o objeto que a gente vai estar utilizando hoje para fazer o nosso açúcar de lavanda, né? As flores da lavanda. Essas aqui estão frescas, eu colhi hoje pela manhã, coloquei no story, vocês viram. Eu tenho aqui ela seca já, ó. Tá? Que foi o que eu utilizei para fazer essas receitas e que a gente vai utilizar agora para fazer o nosso açúcar. Você que chegou depois, eu mostrei aqui no início, tá? Algumas opções de coisas que eu fiz. Deixa eu pegar a tábua para mostrar para vocês. Ó, tava no Stories também, em que eu vou estar falando mais, depois que a gente fizer a receita, como que eu utilizei o açúcar de lavanda em cada um desses produtos, tá? E como que você poderia utilizar. E a gente vou estar dando para vocês 8 opções diferentes de como estar utilizando esse açúcar de lavanda, ok? Deixa eu abrir os comentários aqui, a gente está com bastante tempo hoje, que essa receita é uma receita... Eu poderia simplesmente chegar aqui e simplesmente falar a receita para vocês de tão simples que ela é, tá? Mas eu vou mostrar o passo a passo para que você não fique nenhuma dúvida e que vocês possam, dessa forma, saber exatamente como que eu fiz. E aí eu vou partir para te dar 8 opções diferentes, vou virar a câmera, porque eu vou escrever ali para vocês verem 8 opções de utilizar esse açúcar. Alguém tem alguma dúvida antes de eu partir para a receita em si? Eu acabei de abrir os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida antes da gente partir, por favor, deixa aqui, tá? Lembrando que eu vou estar colocando no Telegram. Dá-se onde que tá a receita, tá? De hoje. Todas as receitas da Lives, elas ficam... só deu para chegar agora. Pode fazer com a lavanda seca? Sim, com a lavanda seca, tá? Eu já vou mostrar a receita agora, vou mostrar a lavanda, vou mostrar tudo isso para vocês. Você tem um pé de feijão borboleta em casa, que maravilha! Laura, você só ferve, você tira a flor, tá? Eu utilizo a flor seca. Eu não sei como seria com a flor fresca, tá? Mas você, por exemplo, eu fiz uma limonada e aí eu botei água para ferver, fiz um chá, literalmente um chá com ela, tá? Ela vai ficar um chá azul, é uma cor linda, maravilhosa, né? Ó. Só que fica azul mesmo, tá? E depois você utiliza esse chá, essa água, ela praticamente não tem muito sabor e eu fiz uma limonada. Quando você coloca qualquer ácido, muda o pH e por isso fica essa coloração roxa, tá? Mas talvez seja um tópico pra gente fazer uma outra aula, certo? A Ivy tá dizendo que eu moro em São Paulo e costumo comprar os ingredientes que você indica na Rua do Cerealista. Eu amo. Maravilha. Eu sei que vocês estão em São Paulo, tem tudo, mas tem o pessoal que não tá em São Paulo, né? Tem gente aqui nos Estados Unidos, eu tenho procurado dar dicas e colocar no Telegram, links, dou uma pesquisada na internet, tá? Esses links que eu coloco, tá, gente, não são links que eu comprei, por exemplo, não é nada disso, mas eu dou uma pesquisada para facilitar a vida de vocês e coloco, olha, exatamente esse aqui. Aí coloquei o extrato de amêndoa, eu acho o extrato de baunilha, né? Quando eu fiz a live do Master Cheesecake, tudo isso, tá bom? Então, assim, onde tá a receita? Todas as receitas da Lives, elas ficam no link aqui na bio do Instagram. Então, terminou aqui a live. Vocês voltam aqui no Instagram da Árcia Nunes. Tem a minha fotinha lá jogando macarrons. Os macarrons. Eu falo macarrão só em feminino, porque eu acho que macarrão é feminino, mas não é. É masculino. Já cansei de me corrigir nisso. Macarrão é feminino, mas eu falo feminino, vai ficar feminino. Jogando as macarrons pra cima. E tem um linkzinho em azul embaixo, tá? Vocês clicam ali e vai ter... Quem quiser participar da lista VIP, tá? Se estiver procurando pelo curso Nova Confeitaria 3x4, que talvez a gente abra mais uma turma ainda esse ano, não é certeza. Se quiser entrar no canal do Telegram da Dácia, é só clicar lá, você já vai pro canal do Telegram. E aí tem um link, eu quero receber a receita do açúcar de lavanda, que é a receita dessa semana.
Se é a primeira vez que você está pegando receita comigo, volta no teu e-mail, assim que você fizer o cadastro com o teu e-mail, volta para que você possa certificar, autorizar para que nosso sistema automatizado te mande essa mensagem, te mande essa receita. Autoriza, procura na tua caixa de spam se for a primeira vez. E uma vez você autorizado, automaticamente você já vai receber a receita, tá bom? E a receita fica até quando? A receita fica uma semana até a próxima live, tá certo? A live volta gravada hoje ainda, ok? Volta aqui pro Instagram, gravada, mas as receitas vocês precisam pegar nessa semana da live, tá bom? O pessoal que tem pedido pra se assistir sua live do bolo de banana, que foi lá atrás, não tem como você me mandar receita, gente, não tem como eu parar a equipe, porque você imagina a quantidade de pessoas que têm interesse, e se eu mandar pra uma pessoa, eu tenho que mandar pra todo mundo, pra que fique mandando de um em um e-mail, mesmo que você já for cadastrado com a gente, tá? É inviável, é por isso que a gente investe em plataforma e a gente tem um sistema automatizado de e-mail. Então eu peço pra vocês, assim que terminar a live, tem certeza que você baixou a tua receita com a gente, tá? E aí essas receitas que têm mais interesse, eu vou tentando no futuro trazer de volta em alguma live para que vocês possam ter acesso e possam pegar, tá bom? Antes de eu partir aqui para fazer a receita em si, então agora a gente vai fazer a receita, eu vou mostrar para você a simplicidade que é e eu vou mostrar para vocês 8 formas de utilizar esse açúcar de confeitaria na tua loja, no teu negócio de confeitaria, ok? Já tô vendo que a flor do feijão azul deu o que falar aqui, né? Vai ter que ter outra live sobre isso, com outras receitas com a flor do feijão azul. Maravilha. Vamos lá, vou desligar mais uma vez os comentários, tá bom? Porque agora eu vou fazer receita. Deixa eu só colocar isso aqui. Ok, as nossas lavandas. Ó. Os nossos ingredientes. Deixa eu só dar uma olhada nas minhas anotações, se eu esqueci de passar alguma coisa para vocês. Não? É isso aí. Olha a simplicidade, tá? Na receita de vocês, inclusive o modo de fazer, tá? Então eu tenho aqui o multiprocessador. Você pode estar utilizando o seu liquidificador. Pode, só muito cuidado, tá? Para que não tenha nenhuma umidade naquela parte de baixo do liquidificador. Se você lavou, você é daquele que você pode desenroscar e secar bastante para que você não umedeça as flores e que você não umedeça o açúcar, certo? Então a gente vai começar fazendo essa receita agora. E eu venho passando para vocês aqui, né, que antes de fazer qualquer receita, a gente vai sempre fazer o que eu chamo da regra dos 3 da confeitaria da Dácia. Dácia, o que é essa regra dos 3? E aí eu venho contando para vocês a história de que durante a minha jornada, para quem está aqui recentemente ou quem não conhece um pouco da minha história, tem bastante no Instagram, tem vídeos, mas eu me formei aqui nos Estados Unidos, trabalhei em grandes cozinhas, depois fui estudar na França, trabalhei em cozinhas na França, voltei para os Estados Unidos, trabalhei mais um pouco, comecei a ensinar na Le Cordon Bleu, e durante essa jornada, isso tudo antes de voltar para o Brasil e criar a marca Dácia Nunes no Brasil. Durante toda essa jornada, eu sempre trabalhei para chefes, eu fiz um plano de carreira depois que eu me formei, eu falei, olha, eu quero passar uns 4,5 a 5 anos trabalhando para os melhores chefes, eu quero ser chefe em que, se eu for em qualquer lugar do mundo, eu falei, olha, eu trabalhei para fulano, a pessoa sabe quem é, e eu quero estar nas melhores cozinhas e eu quero aprender. E ralei muito, não era época de ganhar dinheiro de jeito nenhum, era época de aprender. Então, trabalhei para o Wolfgang Puck, que faz, por exemplo, a festa do Oscar até hoje. Trabalhei para o Jean George, que assina o cardápio do Palácio Tangaray. No Brasil, tem restaurantes no mundo inteiro. Em Paris, fiz estágio do Ritz. Trabalhei para Pierre Hermé. Enfim, e todas essas cozinhas, você imagina o primeiro dia de trabalho nessas cozinhas, em que você chega e ter que receber o receituário e falar, olha, hoje você vai fazer essas receitas aqui. Pela primeira vez, uma tensão enorme, uma responsabilidade enorme. E eu comecei a observar que tinha coisas que eu fazia todas as vezes que eu estava nessa situação de fazer uma receita pela primeira vez, que sempre que eu seguia essas etapas, eu tinha sucesso. Eu não tinha problema algum em executar aquelas receitas com eficiência, porque eu conseguia ficar focada naquilo que eu estava fazendo. É o que hoje eu trago para vocês e chamo da regra dos 3 da confeitaria da Dácia. E o que é essa regra dos 3? Todas as vezes que você for fazer uma receita, pela primeira vez, e até hoje eu faço isso, eu te aconselho a fazer 3 coisas. Primeira regra, você vai ler a tua receita 3 vezes.
primeira vez você vai ter uma visão geral. Na segunda vez você vai entender como que você vai pesar esses ingredientes para que você possa fazer isso de forma mais eficiente. Na terceira vez você vai entender em si a técnica, o ponto crítico daquilo que você está fazendo. Então, primeira coisa, ler a receita 3 vezes, tá? Segunda coisa, organizar a tua bancada. E aí eu venho mostrando para vocês como eu sempre gosto de ter uma bandeja com todos os meus equipamentos, tá? A minha bancada só realmente com o que eu preciso. Dessa forma eu trabalho de forma eficiente, focada. Se eu tivesse os ingredientes... É que meus ingredientes hoje são muito poucos e pesados, né? São poucos. Eu teria uma outra bandeja aqui com os ingredientes e uma outra bandeja com os utensílios que eu preciso, tá? Porque isso, você foca, tá tudo aqui que você precisa, por isso a importância de você ler a receita 3 vezes e saber exatamente quando você for pesar o que é que você precisa organizar. Então, organiza a minha bancada, terminei de fazer, ó, tá tudo numa bandeja. Se tiver na confeitaria dentro da sua loja ou trabalhando para alguém, você já leva diretamente para a pia, já guarda, limpei tudo, pronta para a próxima receita, certo? Então, lê a receita 3 vezes. Segunda coisa, organizar a tua bancada antes de você começar. E a terceira coisa, muito importante, entender o que você vai fazer. Entender o que eu chamo do ponto crítico daquela receita. Cada receita que você faz de confeitaria tem um ponto crítico. O que é esse ponto crítico, Dácia? É o ponto em que são pontos ou o ponto que, se você não observar naquela técnica, a tua receita não vai funcionar, não é? Então, por exemplo, se é um merengue, é o alarme da minha máquina de lavar roupa, tá? Aqui é vida real. É mãe, é empresária, eu tô aqui com vocês, estou criando, cuidando da casa, é vida normal aqui. Então, vamos lá. Tudo com muito equilíbrio. E a minha malhação, que eu vou sair daqui, já tô com a minha roupinha de malhar, sair daqui para poder malhar e, né, trabalhar a mente, a alma e o corpo. Vamos lá. Então, entender o ponto crítico de cada receita. Cada receita, então, se você estiver fazendo merengue, por exemplo, eu sempre cito exemplo do merengue, e você tiver que bater as tuas claras em neve, você vai precisar de volume nas claras em neve, você sabe que se você tiver um pouquinho de gordura, aquela proteína das claras em neve não vai conseguir exercer a função que você precisa. Então, esse é um ponto crítico. Ter certeza que todos os teus utensílios e que as claras, quando separadas, estão livres de gordura. E assim por diante, ok? Dácia, qual que é o ponto crítico da nossa receita de hoje? E eu venho falando que é uma receita simplíssima, não é? Então, primeiro ponto crítico, a gente vai estar trabalhando com açúcar, tá? E flores secas. É ter certeza de que o utensílio que você está utilizando não tem nada de úmido dentro. Então, se você lavou antes, ou se você está usando o teu liquidificador, que ainda é mais difícil de você visualizar, separa todas as partes, seca bastante, tá? Segundo ponto crítico, claro, né, que você, depois que você fez, que você coloque num recipiente. Eu tô colocando nesse bol porque eu vou colocar dentro daquele outro que eu mostrei pra vocês lá no início. Quem chegou agora já vai ver. Mas que você coloque num recipiente hermeticamente fechado. Desse o tempo todo fechado, tá? Porque senão você vai perder, tá, um pouco desse aroma que você quer da lavanda dentro do teu açúcar. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer nosso açúcar de lavanda. A receita vocês vão ter, ok? Tá tudo explicadinho na receita para vocês no link aqui do Instagram. Nós vamos colocar 2 colheres. Eu vou colocar, na sua receita vai estar com 2 colheres de chá, tá? Eu tô fazendo metade da receita que vocês vão receber, tá bom? Porque eu já fiz metade ontem, vocês viram ali no potinho para fazer todos aqueles produtos que já vou mostrar para você, mais 8 opções de como você utilizar esse açúcar de lavanda na confeitaria. Então, eu fiz ontem metade, tô fazendo hoje a metade, tá bom? Então, vou colocar as flores de lavanda aqui e a gente vai pulsar para que você possa começar. Deixa eu ver aqui. Para que você possa começar com a fricção, extrair um pouco do óleo da flor seca da lavanda, tá? E também começar a atingir pedacinhos bem pequenos, que é o que você quer no açúcar de lavanda. Então, vamos lá. Eu tenho uma quantidade muito pequena aqui, né? Esse multiprocessador é pequeno, tá? Cuidado se você tiver com um multiprocessador grande, você vai ter dificuldade se você fizer uma receita muito pequena, tá? Porque você não tem, o espaço é muito grande para a quantidade de ingrediente e a faca do multiprocessador não vai conseguir pegar esse ingrediente para quebrar em pedacinhos pequenos. Pronto. Ó, eu vou mostrar para vocês
Essas são as flores de lavanda antes da gente colocar, tá vendo? Secas, ó. Tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui dentro um pouquinho de como que elas ficam. É simplesmente você não vai conseguir chegar no nível que você vai picotar elas e ficar bem pequena, tá vendo? Mas você já começa o processo aqui, já ativa os óleos, tá? Agora eu vou colocar 1/4, tá? Eu tô fazendo só um copo de açúcar. Eu vou colocar 1/4 desse açúcar, ok? E aí agora sim eu vou misturar mais um pouco para que a fricção com o açúcar continue a fazer esse trabalho e continue, além de picotar, a distribuir, a fazer com que o óleo comece a ser liberado. Ó, vocês conseguem ver um pouco, tá vendo? Dá uma olhada. Nossa, o cheiro que tá aqui. Queria que vocês pudessem sentir cheiro. Ó, depois de algum tempo você vê como já fica. Estão vendo? Ó, o açúcar com os pedacinhos da flor. Você pode, nesse ponto aqui, é assim que está escrito na tua receita, você poderia tirar e só misturar com o restante do açúcar, tá? Se você tiver espaço suficiente no teu multiprocessador, tá? Coloca todo o restante do açúcar da tua receita, que no caso de vocês é o dobro disso que eu tô fazendo, tá? Lembrando que eu tô fazendo a metade. E mistura mais um pouco, tá? E é isso. É isso. Um pouquinho ali de detalhe nesse início que vocês viram, né? Vou falar mais um pouco aqui sobre ele pra vocês e mostrar as outras formas de como utilizar. Mas vocês viram um pouco desse detalhe do início, de quebrar um pouquinho as folhas, tá? Não só misturar direto com açúcar, para que você tenha... Ó, você fica com algumas... Estão vendo? Dá pra ver, não dá? Ó, aqui... Tá? As flores bem pequenas, tá? A lavanda é muito forte. Essa receita que eu tô dando pra vocês é uma receita em que ela não é nem muito fraca, nem muito forte. A depender do que você vai utilizar, se você fizer essa receita e utilizar as formas que eu te falei é o suficiente, que eu vou te mostrar agora é o suficiente. Mas se você utilizar assim, você quer um sabor mais intenso, aumenta a quantidade de flores e faz o teu açúcar um pouco mais potente, tá? Mas cuidado, porque é realmente muito intensa e você não quer que fique aquela coisa desagradável. Você quer atingir o equilíbrio, não é? E essa receita, na minha opinião, é super bem equilibrada, tá bom? Bom, agora eu vou virar a câmera, porque eu vou falar pra vocês de 8 formas. Então, aqui você estaria colocando, é que eu não quero abrir o meu vasilhame, que eu quero mostrar pra vocês a embalagem bonita que eu fiz. Mas você estaria colocando direto, tá? No teu vasilhame, hermeticamente fechado e tampa. Isso aqui tá um cheiro aqui, agora vocês não acreditam. E tampa imediatamente, tá? Como eu vou estar mostrando o meu vasilhame, que é esse daqui, ó. Com tampinha, tá vendo? Um pouco mais, já vou falar pra vocês, eu não quero ter que abrir ele aqui agora, mas é aqui que vai esse açúcar. Tá bom? Então, olha, tudo fechadinho, o que tá sujo, a gente já se desfez. Ok? E agora eu vou virar a câmera para conversar com vocês sobre 8 formas de a gente utilizar esse açúcar de lavanda na confeitaria. E depois vou mostrar para vocês. Depois de estar falando aqui, eu vou estar mostrando para vocês como que eu utilizei, tá bom? Então deixa eu virar aqui, porque eu vou escrevendo e vou... Gente, já são 11h35, eu não acredito nisso. Eu não vou virar a câmera não, porque senão acho que não vai dar tempo. Vamos lá, eu vou lendo aqui, vou... Bom, são 8 formas de utilizar. Dárcia, como que eu utilizaria esse açúcar de lavanda? Aprendi a fazer, adorei a ideia, me dá uma ideia de como é que eu utilizo. Vamos lá. Você vai fazer o teu bolo, não é? Um bolo de massa branca, um bolo delicado, um bolo amanteigado, um bolo de limão. Experimenta, e olha que linda essa forma. Experimenta untar a forma com manteiga e no lugar da farinha, porque aí você estaria colocando a farinha, né? Para poder que o bolo não grude. Coloca o açúcar de lavanda, tá?
As pessoas, é a mesma ideia de que você utiliza, por exemplo, para um bolo de churros. O bolo de churros, normalmente, as pessoas passam manteiga e açúcar com canela. Coloca a massa do bolo e leva ao forno. Imagina a mesma coisa com um bolo de limão, por exemplo. Você não vai ter o resultado quando você comer de um bolo de lavanda. Não é isso porque você utilizou o açúcar de lavanda por fora. Mas você vai ter levemente aquela nuance, que até as pessoas não vão saber o que é, mas se complementa muito bem. Quer utilizar, quer um bolo com sabor de lavanda, você pode estar utilizando na massa do bolo de limão, gotinhas do óleo essencial. Você pode estar utilizando um pouco da flor seca também na massa. Certo? E aí você vai brincar com essa proporção. Então, primeira ideia de como você utilizar o açúcar. Escrevi tanta coisa para vocês e não vou utilizar. Não vou utilizar porque perde muito tempo só virando a câmera e eu não quero tirar tempo disso de vocês. Deixa eu trazer isso aqui pra gente continuar falando. Segunda opção, que é isso aqui. De como que você pode estar utilizando esse açúcar de lavanda na tua confeitaria. Imagina que você trabalha com pão de fermentação natural. Imagina que você faz o panino, o pão delícia, vocês que estão no meu curso, que estão aprendendo comigo. Qualquer outro pão que você trabalha. Ou você quer simplesmente comercializar dessa forma. E você pode fazer isso aqui. É uma manteiga saborizada com o açúcar de lavanda. Então, eu peguei a manteiga, eu acrescentei o açúcar de lavanda, eu coloquei um pouquinho de raspa de limão nela, tá? Eu fiz o charutinho que eu já mostrei até pra vocês na live de cookies, como fazer. Isso aqui é papel manteiga, certo? Fiz o charutinho, coloca no freezer, depois você corta os pedaços do tamanho que você quer, faz essa embalagem super bonita, tá? E você pode estar agregando valor, às vezes, a um produto que você já tem. Se você tem uma loja, se você tem um café, e vamos supor que você tenha waffles no teu cardápio, não é? Ou você tem algum tipo de panqueca doce, ou você tenha um croissant, e você pode estar servindo ao lado um pouco da tua manteiga. E aí não seria essa embalagem, você faria para você manter na tua produção assim, o teu ajudante vai lá, ou o teu funcionário, corta um pedacinho para você estar servindo junto com aquele produto, tá? Muito, muito saboroso, certo? Então, uma opção. Deixa eu lembrar qual que é a terceira para mim não... A terceira eu falei um pouco para vocês. Você pode estar fazendo limonada, ok? Literalmente uma limonada, limão. Utilizar o açúcar de lavanda para você estar adoçando aquela limonada. E aí experimenta colocar um pouquinho da flor, da florzinha seca. Ó, vocês podem ver que eu coloquei aqui. Tá vendo? Quem chegou depois disso aqui, eu utilizei a flor do feijão borboleta para utilizar essa cor na limonada, tá? Não é colorante artificial, nada disso. Mas se você não tiver, você pode fazer uma limonada comum e adoçar com esse açúcar de lavanda, certo? Outra ideia. Uma outra coisa também que você pode fazer é você pegar o teu açúcar de lavanda, fazer um xarope, né? Que a gente chama em inglês, as minhas que estão nos Estados Unidos, de simple syrup. Então você vai pegar ou partes iguais do açúcar de lavanda e água, ou 2 quantidades de água para 1 quantidade de açúcar. Você vai deixar ferver aquele açúcar de lavanda com a água, desligou. Desligou, agora você tem um xarope de açúcar saborizado com o teu açúcar de lavanda. E você pode estar utilizando para fazer drinks, tá? Ou drinks alcoólicos, se você tiver uma loja. Se não for drinks alcoólicos, imagina, por exemplo, imagina uma soda italiana, em que você possa estar fazendo essa soda italiana, gelo num copo, um pouco desse xarope, né, de açúcar com lavanda e água, tá? Que vai ser o teu adoçante. Se tiver a flor do feijão borboleta, ainda melhor, porque vai dar essa coloração linda, tá? Bastante gelo, raspas a pelezinha do limão, 1 ou 2 dentro, e completar com água com gás. É um drink sem álcool que você pode estar criando uma soda italiana natural, sem precisar estar utilizando um outro tipo de xarope artificial que você compra, que não tem nada de errado, eles são maravilhosos também, mas que você pode estar dando um twist e estar agregando valor, certo? Outra forma, Dácia, eu anotei aqui para falar para vocês, que é tanta ideia que eu tenho que anotar. Eu tive que me controlar. Assim, claro. Você pode simplesmente estar fazendo o teu açúcar de lavanda, né? E estar comercializando, deixa eu abrir logo aqui os comentários, e estar comercializando o açúcar em si. Isso aqui, para você estar colocando
Se você já tem alguma cesta gourmet que você comercializa no teu negócio, se você já faz, por exemplo, uma cesta de café da manhã, pode ir como um mimo, como um presente. Se você tem uma loja e é época final de ano, que vai estar chegando aí, você quer estar criando kits para presente, você tem uma linha de biscoito, por exemplo. Agora o Dia das Crianças está criando algum kit de limonada com lavanda, que tem suas propriedades terapêuticas, não é? Então você pode estar utilizando, e por isso que eu não queria tirar o açúcar daqui, para mostrar para vocês. Numa embalagem funcional, ó, de vidro, com tampa, ou seja, falo muito de embalagem para vocês. A embalagem, o primeiro papel dela é proteger o produto, não é? Depois a gente pensa em todo mais, que é a parte estética da embalagem, tá? Então, utilizar uma embalagem funcional, em que você possa estar agregando valor e você vai comercializar. E aí você tem agora um produto novo, né? Que você pode estar, sem muito trabalho, sem grandes custos, tá agregando valor ao que você já faz, tá? Uma outra forma, os palmiers. Vocês conhecem os palmiers, que você, quando você faz, olha, esse biscoito aqui, que nada mais é do que a massa folhada. Opa! Tá? É a massa folhada, em que a gente tem que colocar açúcar na massa folhada e dar essa forma, não é? Cortar e assar. Já que você vai utilizar açúcar para fazer teu palmier, você utiliza o teu açúcar de lavanda para fazer o palmier. E dessa forma você tem o teu palmier com aquelas nuances da lavanda. Olha que maravilha isso. Um dos favoritos do meu marido. Esse aqui vai ficar para ele. Outra ideia, que agora eu vou abrir essa caixinha aqui para mostrar para vocês. Ó. Isso aqui dentro são muffins de limão, tá? Podia ser uma muffin simplesmente de cream cheese que você fizer, uma muffin de baunilha que você fizer. Lembra que a lavanda ela é delicada, lembra que a lavanda vai agregar essa nuance, né, de sabor e no teu olfato, mas que você precisa estar fazendo essa combinação com sabores que vai favorecer, que vai ajudar a sobressair e não o contrário, tá? Então por isso que eu tô sempre falando aqui de sabor, vocês viram, mais de baunilha, nessa linha de baunilha, um pouco do limão, porque também favorece, tá bom? E o que é que eu fiz com essas muffins? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu fiz a minha receita de muffins, tá? Ó. E antes de levar ao forno, eu salpiquei elas bastante com açúcar de lavanda. Ok? É o que vocês veem um pouquinho aqui em cima. E aí elas assaram. O próprio calor do forno já vai ajudar a intensificar um pouco aqueles óleos que tá no açúcar de lavanda, que a gente fez agora, certo? Dácia, tá bom, então é uma muffin de limão ou de baunilha com um pouco de açúcar de lavanda em cima. Isso mesmo. Ah, mas eu queria uma coisa mais assim, eu quero uma muffin de lavanda. Tudo bem, você usa o óleo essencial na massa ou você pode usar um pouquinho da flor picotada bem pequena no teu multiprocessador, passa o açúcar da massa que você for fazer da muffin, exatamente dessa forma que a gente fez aqui, com a quantidade um pouco maior de lavanda, não esse açúcar com mais lavanda ainda, flor de lavanda, porque lembra que aqui a gente está fazendo um açúcar para usar o açúcar em si. Quando você for fazer o bolo, é o açúcar de lavanda que vai ter que entrar o ovo, o leite, a farinha, e aquele sabor que você criou no açúcar vai, né, ser diminuído por causa desses ingredientes, então precisa ser mais intenso, tá bom? Então coloca um pouco mais de lavanda e prossegue com a tua receita como um todo. E a última opção que eu queria dar para vocês, então eu já falei da massa do bolo, da forma de bolo, da manteiga saborizada, de como fazer uma limonada, fazer a questão dos drinks alcoólicos, como que você pode fazer, tá fazendo um xarope de açúcar para utilizar. Falei para vocês também do palmier, das muffins para você estar utilizando em cima ou na massa, não é isso? E agora a última vertente eu filmei quando eu fiz isso aqui e eu vou colocar no Telegram para vocês também, tá bom? O passo a passo. Mas eu fiz uma sugar cookie, tá? Uma cookie de açúcar, certo? Aquela de baunilha, bem básica, que normalmente as receitas que as pessoas fazem é um amanteigado, para brasileiro é amanteigado. E eu utilizei o açúcar de lavanda para passar todas as minhas cookies antes de ir ao forno, tá bom? Além disso, eu filmei, vou mostrar para vocês, eu coloquei 3 florzinhas de lavanda para identificar, para saber que essas cookies, diferentemente de todas as outras que eu tiver na minha loja, que eu for vender para o meu cliente, né, são as cookies de lavanda. Fica super delicado. Eu fiz, assei e na hora dei uma pro Gugu, comeu na hora, então mesmo criança, adorou, tá? Porque não fica muito forte, tá o açúcar só por fora. Combinado? Então, são essas opções.
As possibilidades são inúmeras da gente estar utilizando. Pensa sempre assim, que você vai estar utilizando o açúcar para alguma coisa. É uma receita neutra, né, mais básica. Será que eu posso utilizar esse açúcar de lavanda? E aí você fazer reflexão. Vai favorecer essa receita? Não vai favorecer? Vai agregar? Não é? É uma grande opção, gente, para estar trabalhando aquele conceito que eu falo. De uma receita, às vezes, que você já tem no teu negócio de confeitaria, você pode estar extraindo outros produtos. Tá? Não precisa estar pensando sempre em uma receita completa, técnica, novamente, tudo novo, né, para trazer, para ensinar as pessoas, ingredientes novos, aprender tudo do zero. Às vezes, com um pouco de criatividade e conhecimento técnico, que eu tenho tentado passar para vocês aqui, você consegue trabalhar essa ideia de uma receita de base, extrair vários outros produtos, várias outras receitas, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa antes da gente passar para a próxima etapa, que é perguntas e respostas de vocês. Acho que não. Acho que é isso. Então, eu vou colocar no Telegram algum link para que vocês possam comprar a flor de lavanda, tá? Na internet. O pessoal que aqui nos Estados Unidos você encontra online no Amazon, super fácil, tá? Sem problema algum. Quem tá aqui em Michigan, tem aqui em Michigan uma fazenda só de lavanda, em que eles vendem também, depois que passa a safra, eles vendem ela seca, se você quiser entrar em contato com eles. Vou colocar no Telegram como eu fiz essa questão das cookies aqui, só para que vocês tenham visualmente uma ideia melhor de como foi feito, tá bom? E quero ver ideias de vocês. Se alguém fizer o açúcar de lavanda, posta, por favor, me marca e utilizar para alguma coisa, porque eu sempre gosto de ver. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Fabiana, extrato de amêndoa é fácil encontrar. Fabiana, você está aqui nos Estados Unidos, né? Você está em New Jersey. Aqui é super fácil encontrar, mas o pessoal que está no Brasil estava tendo uma certa dificuldade de encontrar. Por isso eu tive que dar uma pesquisada e colocar o link. Se encontrava essência, mas não estava encontrando o extrato de amêndoa. A Ana, eu posso utilizar na calda para regar bolo o açúcar de lavanda, né, Ana? É isso que você está perguntando? Pode sim. Você pode utilizar em qualquer calda. Só lembra o seguinte, por que você quer utilizar na calda de umedecer o bolo? Você quer estar agregando um pouco dessas nuances da lavanda? Porque lembra que se é um bolo que você vai umedecer, eu estou considerando que você vai estar botando recheio, você vai estar botando cobertura, não é? Então, a parte de umedecer o bolo, no final da garfada do teu cliente, na percepção, na experiência que ele vai ter, aquela composição daquele sabor vai ser muito pouca comparada com todo o resto, tá? Então, se a sua intenção for umedecer o bolo fazendo um xarope, a mistura que você fizer utilizando esse açúcar, porque você quer o gosto da lavanda, eu te recomendo fazer com uma proporção maior de flor de lavanda para açúcar, tá certo? Para que você realmente, na hora que a pessoa comer, ela sinta aquela coisa da lavanda. Tá bom? A Elisa, pode secar a flor natural? Pode. Não vejo por quê. Elisa, como secar? Eu nunca tentei. Se eu fosse fazer, eu colheria as flores, tá? Lavava para poder tirar, né, qualquer resíduo animal, qualquer coisa que tiver, porque está exposto, né, ao meio ambiente. Eu secaria com papel toalha, tá? É que eu tô dizendo como eu faria, eu nunca fiz. Eu secaria com papel toalha e eu colocaria elas abertas com papel toalha embaixo e viraria para não estar criando fungos ou nada disso de tempos em tempo. E deixava secar naturalmente no ar. Era como eu faria, tá? Claro que se eu tivesse alguma máquina de desidratar, alguma coisa assim, é muito mais fácil. Mas para quem não tem, onde comprar as flores de lavanda? Elizabeth, eu falei que eu vou colocar, você encontra na internet, tá? No Brasil. Se você não estiver em São Paulo, na internet. E eu vou procurar algum link e vou colocar para vocês lá no canal do Telegram. Tá certo? Aí, a Laura já falou, põe a amassadeira e leva ao sol, ao forno bem fraquinho, para poder secar, né, Laura? O marido passa bem, a Fabiana falou. No dia que tem palmeira, ele passa bem. Elizabeth, obrigada, Elizabeth, que bom que você está gostando. Lavanda com amêndoas combina? Posso congelar produtos com açúcar de lavanda? Oi, Elisa, é uma pergunta bem genérica. Eu vou tentar te explicar aqui, por exemplo, por esses produtos. O palmier, por exemplo, tá? Você pode estar... Deixa eu ver se eu tenho alguns congelados aqui ainda para te mostrar.
Eu fiz ontem e eu coloquei para congelar em aberto e agora eu vou colocar no saquinho. E aí quando eu precisar, né, a massa folhada você pode assar ela diretamente de congelada, tá bom? Na verdade é muito bom fazer isso. Então, você pode, isso aqui tá cheio de açúcar, ó, do açúcar da lavanda, tá vendo? Então, você pode sim estar congelando. Agora, o método que eu utilizei para fazer esse daqui, que eu vou colocar no Telegram, o ideal seria que você fizesse a massa da cookie, congelasse a massa da cookie e minutos antes de você levar ao forno, você aplicasse o açúcar de lavanda. Então, poder você pode, é só fazer raciocínio do por que você já quer congelar com açúcar. No caso do palmier, porque eu preciso do açúcar para fazer o palmier, é parte da cookie em si, né, de dentro dela, e não tem problema nenhum, tá? Congelar dessa forma. Mas se for algo que você pode colocar por fora e colocar antes de ir pro forno, por que não? Certo? Cristina, eu não sei se no Rio você encontra fresca, né? Que bom, Raquel. Pois é, acho que deve estar falando, Raquel, desse detalhe aqui, né, no amanteigado. Fica super delicado, ó. São os tipos de detalhes em que a gente só com criatividade. E além do que, isso aqui serve para quê? Como eu falei, serve para identificar. Se você tem uma outra linha de amanteigados, a gente tem a nossa linha sablé na loja, em que eu tenho outros amanteigados. Essa lavanda vai facilitar o trabalho das pessoas que estão servindo, porque sabe que ela é de lavanda. Vai facilitar se você entregar um prato com vários amanteigados na mesa, no teu café, ou o cliente comprar para levar para casa. Vai, né, através do visual, identificar imediatamente qual que é aquele sabor. Por nada, Laura. A Carla, obrigada. Obrigada a todo mundo pelos elogios. Eu fico feliz. Espero que vocês estejam tirando ideias aqui, possam cada vez mais estar incrementando o negócio de confeitaria de vocês, tá? Tornando mais simples, trabalhando de forma mais eficiente, né? É como eu quis quando eu empreendi. Eu falo sempre que eu criei o negócio de confeitaria e desde o início foi de uma necessidade de me reinventar profissionalmente, porque eu tinha uma carreira muito sólida aqui. Meu esposo foi começar um projeto em Teresina, no Piauí, e a gente voltou pro Brasil. E aí eu me vi do nada num local que eu não conhecia ninguém, tendo que me reinventar profissionalmente, e a minha saída foi empreender. Mas eu tinha um medo, um terror absurdo de ser uma daquelas pessoas, porque eu tive alguns exemplos ao longo da minha carreira que eu presenciei, de que viravam escravas do seu próprio negócio. E eu sabia que se tinha uma coisa que eu não queria, era isso. Tive muitos questionamentos no início sobre o que é que seria o negócio, como seria o negócio, mas uma coisa eu sempre tive certeza o que eu não queria. E eu não queria um negócio que eu virasse escravo do meu próprio negócio. Então eu criei um negócio de confeitaria, comecei no setor de festas, em que eu falo sempre para vocês, eu criei um cardápio simplificado de 7 opções de doces, mas que me dava mais de 55 sabores e opções visuais diferentes para o meu cliente. Usando um pouco desses conceitos que eu trago para vocês, de como que você pega uma receita e extrai o máximo dela, ao invés de trazer várias receitas de que mais é mais. O menos é mais, basta você saber o que você está fazendo de forma simples. Eu estou aqui passando para vocês, tá? E fazendo isso. E eu realmente espero que eu possa estar ajudando as pessoas a estarem, que já estão na confeitaria, simplificando os processos, simplificando a forma como você faz, a organização dentro da tua cozinha, como você está lidando com as técnicas de confeitaria. Você que está começando agora, eu sei, por exemplo, tem alunos do curso da turma 2, uma delas está aqui, a Ana, que vai abrir uma confeitaria e que está se preparando para isso, para que comece da forma correta, organizando, trabalhando de forma eficiente. Não precisa ser essa loucura de trabalhar na confeitaria e estar perdendo noite, fim de semana, não ter vida, não ter família, nada disso. Eu sou um exemplo disso, as pessoas que estão próximas de mim conhecem, sabem. Eu falo, sou viciada em exercício físico, preciso ter meu exercício físico, preciso do tempo com a minha família, preciso do tempo do meu filho. Claro que você está abrindo sua confeitaria essa semana, se prepara que você vai trabalhar aí pesado. Todo começo de projeto vai exigir muito. Não é isso que eu estou falando aqui. Você vai trabalhar sim muito no início, mas você está trabalhando de uma forma que você sabe que você está trabalhando intensamente porque é o começo, mas que você já vislumbra e está caminhando, tá organizando a tua empresa para que logo, logo ela esteja funcionando sem você precisar estar nessa loucura do dia a dia, não é? No início não tem jeito, mas está do início, tá desse jeito porque é o início, não porque é o formato do negócio em si, entende? Isso é sempre muito importante ser lembrado. Se a gente consegue fazer o óleo de limão siciliano em casa, mas Ive, por que você gostaria de fazer o óleo de limão siciliano em casa? Se você pode usar as raspas do limão siciliano para o que você quiser na confeitaria, bota mais ou coloca menos para atingir
a intensidade do sabor do limão siciliano, né? Sempre reflete quando você quer criar mais uma etapa, mais um processo para fazer. Você realmente precisa disso? Isso realmente vai fazer um diferencial muito grande? Já tem alguma coisa pronta que eu posso estar utilizando que vai me dar o mesmo resultado? Elizabeth. Ai, tem 4 minutos, gente. Eu tenho que desligar daqui a 2 minutos, porque senão o povo não consegue, minha equipe não consegue baixar essa live. Não sabia que podia congelar o palmier. Sim, deve, tá? Numa produção com massa folhada em confeitaria, a gente deve estar congelando a massa folhada e assando de congelado. É, na verdade, muito bom para massa folhada. Forno bem alto sempre, tá? Aqui, você está nos Estados Unidos, Fabiana, 425 graus Fahrenheit. Tá? Então, forno muito alto, forno de açapão para massa folhada. E deixa corar bastante, hein? Não me sirvam coisa de massa folhada aquela sem cor. Eu fico com dó de quem teve o trabalho de criar todas aquelas camadas, né, maravilhosas que a gente ama de gordura que dá isso aqui pra gente, ó, esse folheado. E na hora de assar a pessoa comete o erro e não tem a caramelização suficiente daquela manteiga e massa que vai te trazer essa crocância que a gente quer. A Roberta quer aprender a fazer palmier, né, Roberta? Quem sabe eu trago uma outra live. Palmier é muito fácil. Eu não vou numa live poder estar ensinando vocês a fazer uma massa folhada. Já falei pra Roberta, né? Não me peçam isso porque é uma missão impossível, né? Vou estar matando, enfim, todas as técnicas que existem. Não posso fazer isso. Mas posso trazer a massa folhada pronta e fazer o palmier. Deixe mensagem pra mim no direct se vocês acham que é algo que vocês se interessam, tá bom? Gente, tem muita pergunta. Eu realmente tenho que encerrar aqui. Vamos fazer o seguinte... Hoje é quinta, amanhã às 18 horas vai entrar no Stories uma caixinha de mensagens, tá? Para que vocês possam deixar as perguntas e eu vou responder na live de terça-feira. Coloque suas perguntas lá, por favor, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder vocês, tá certo? Mas agora realmente eu tenho que ir. Um beijo enorme, a gente tem hoje mais de 50 pessoas aqui. Um beijo no coração de vocês, a gente volta terça-feira que vem com live de perguntas e respostas. Testem, façam açúcar, me marquem, eu adoro ver o que vocês estão fazendo, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo que tá aqui. Vou terminar com o meu drink. Ó, cheers, tchim-tchim para vocês.